Dando sequência então ao nosso estudo sobre a doutrina de Paulo, um ponto importante e muito mais ainda no tempo que estamos, com discernimento de saber o tempo que nós estamos, eu queria falar hoje sobre o evangelho que Paulo pregava. Porque existe hoje uma grande confusão no sistema religioso, no sistema criado por homens, que confundem o evangelho do reino com o evangelho da graça. Os irmãos que têm algum trabalho online, que respondem dúvidas, se surpreende a quantidade de irmãos, o grande número de irmãos que, apesar de terem crescido em denominações, tendo os pais cristãos, professantes, ainda não escutaram o evangelho da graça, não entendem a salvação por graça, não têm a certeza da salvação e vivem hoje escravizados por um sistema criado por homens que mantém muitos irmãos piedosos, verdadeiros, escravos desse sistema. Então eu queria abordar hoje esse assunto, o evangelho da graça. Primeiramente abrimos então em Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, João Batista, ele foi levantado por Deus, como se pode dizer, preparar o caminho, preparar o terreno para quando o Senhor Jesus começasse o seu ministério entre o povo judeu. E esse evangelho, o versículo 2, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos que o rei está chegando. Endireitai o caminho de vocês que o Senhor, o Messias, está vindo. Essa era a mensagem de João Batista. Arrependei-vos que o rei está chegando. E o ministério do Senhor Jesus foi como Messias. Veio para que era o seu e os seus não receberam. Então, esse é o evangelho do reino. E é confundido hoje ainda. Muitos pensam que o evangelho que a gente prega hoje, que deve ser pregado hoje, é esse evangelho, o evangelho do reino. Mas nós vamos ler algumas passagens para ver realmente se é esse evangelho que é para ser pregado hoje ou não. Podemos abrir Atos capítulo 18, versículo 24. E chegou em Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então esse irmão Apolo, um varão eloquente, só que ele conhecia apenas o evangelho que João pregava. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Ele conhecia o evangelho do reino. Então esses dois irmãos chamaram ele para... Versículo 27. Querendo passar ele a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. O qual, tendo chegado, aproveitou muito os que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então ele era instruído no evangelho do reino, o evangelho que João Batista pregava. E ele teve que ser orientado sobre o evangelho da graça, o evangelho que foi comissionado a Paulo. Nós podemos virar a página, Atos 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Agora aqui é Paulo, que está visitando irmãos. Versículo 2. Disse-lhes:
recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em quem sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, nessa porção aqui, está muito claro que o evangelho do reino que João Batista pregava era o evangelho que o povo se arrependesse e cresce no que após dele havia de vir, que Jesus Cristo. E até mesmo o batismo de João era um batismo de arrependimento. Não era o mesmo batismo que se faz na dispensação da graça, que é o batismo em nome do Senhor Jesus. Então é muito importante a gente ter isso em mente, a diferença entre os evangelhos. Deus sempre salvou por graça. A salvação sempre foi por graça em todas as dispensações, em todas as eras. Só que a mensagem do evangelho, ela nem sempre foi a mesma. A palavra diz que Noé era pregoeiro da justiça. E como é que ele pregou o evangelho Noé? Construindo uma arca. Deus mandou ele construir a arca, ele pregou o evangelho durante 120 anos construindo uma arca. Na nossa dispensação, nós temos uma revelação completa. Mais revelação do que qualquer outra dispensação anteriormente. Podemos abrir Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 6. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé, entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. Versículo 1 fala do Evangelho de Deus, e no versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo meu nome. Podemos ir para o capítulo 2 de Romanos, versículo 16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O meu Evangelho. Então, na outra reunião, nós lemos em 2 Coríntios capítulo 12, que o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado, o Senhor levou ele ao terceiro céu e deu revelações para ele. E ele recebeu o evangelho do Senhor, o evangelho da graça. Ele recebeu diretamente do Senhor esse evangelho. Podemos ler Romanos capítulo 16, o último capítulo de Romanos. Romanos 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as ações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo o sempre. Amém. Então Paulo repete aqui no versículo 25, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto. Então, esse evangelho que Paulo pregava, ele já foi dado no mínimo há 2017 anos atrás. Como nós já sabemos que a doutrina de Paulo foi abandonada, a doutrina de Paulo foi deixada de lado e foi inserida doutrinas de homens, doutrina de demônios, o evangelho de Paulo também
foi deixado de lado. E ele avisou que isso poderia acontecer. Podemos abrir Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja amaldiçoado. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já dantes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Essa carta aos Gálatas, nós sabemos o contexto dela. Algumas pessoas que professavam crer no Senhor, que eram judeus, eles queriam introduzir as doutrinas do judaísmo outra vez para esses irmãos. Eles queriam voltar a cumprir a lei. E Paulo está sendo bem duro aqui. Maravilha-me que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou para a graça. Graça, ele fala graça, ó. Para de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja amaldiçoado. Então o apóstolo Paulo, ele está fazendo um alerta aqui. E isso, irmãos, faz 2000 anos que ele está avisando, que ele avisou. E isso aconteceu largamente. Outros evangelhos, quando era pregado o evangelho da graça, o inimigo, o dono do campo semeou trigo e o inimigo semeou joio junto. E juntamente com o evangelho da graça, o inimigo semeou outros evangelhos para confundir. Para confundir. E Paulo aqui, ele está avisando. Ele está avisando aqui que de possíveis outros evangelhos que seriam anunciados por eles mesmos ou por outros. Então, essa possibilidade existiu e aconteceu. Podemos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Mais uma vez, ele vai bater na mesma tecla. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres como vou ter anunciado. Se não é que creres em vão. Crer em vão. É possível nós cremos em outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo. E é uma fé vã. Nós temos conversado sobre isso. Qualquer um desses outros evangelhos, tanto de homens como de demônios, doutrinas de demônios, não trazem glória ao Senhor. Eles vão trazer glória ao homem, glória a outras coisas, mas não vão trazer a glória ao Senhor. Eles vão dar resultados numéricos, vai ter um inchaço, o fermento de uma doutrina, o falso evangelho, vai atrair multidões, mas não traz glória ao Senhor Jesus, esses outros evangelhos. Quando o Senhor multiplicou, fez a multiplicação dos pães, a palavra diz que muitos o seguiam por causa do pão, por causa da comida. E o Senhor fala que não confiava neles. Então, é muito fácil isso acontecer. O homem ser atraído
pelos possíveis benefícios que Deus pode trazer. Então o homem ele é atraído por essas coisas. Comida, tem comida. São atraídos pelos seus instintos naturais do velho homem, os instintos que nós herdamos lá de Adão. Podemos abrir outra passagem. Vocês podem deixar marcado aqui que nós vamos voltar em 1 Coríntios 15. Deixe marcado. Carta de Judas, última antes de Apocalipse. Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Versículo 4. Porque se introduziram alguns que já dantes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou à escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo corrompido como aqueles ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas quando o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Eles, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Nós podemos observar que no versículo 3, que Judas queria escrever sobre a comum salvação, e não pôde escrever. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele teve que voltar para as bases. Ele queria compartilhar a alegria com os irmãos, do gozo da salvação, da comum salvação, e queria falar sobre essa alegria. E não pôde. Ele teve que voltar a falar das bases. Por quê? Versículo 4. Porque se introduziram alguns que já dantes estavam escritos. Irmãos entraram no meio deles, falsos irmãos, professantes, sem vida, sem ter nascido de novo, uma aparência exterior. E o que eles faziam? Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Converter em dissolução a graça de Deus. Deus quer salvar o homem por amor, por misericórdia e por graça. E esses aqui estão dizendo que não é assim. Deus, o Senhor Jesus, nosso Senhor, na cruz, ele deu um brado e disse: está consumado. E entregou o seu Espírito. E ali completou a obra. E esses homens dizem que não está completa. Ainda falta alguma coisa para completar. E eles se introduziram bem no início aqui. Eles foram introduzidos no início do testemunho. E esse evangelho, esses falsos evangelhos, seguiram sendo pregados por todos esses séculos. Eles seguem sendo pregados. Mas, graças a Deus, que o Senhor Jesus falou em Mateus que ele edificaria a igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevaleceriam. Então a gente descansa que, por graça e misericórdia, pela soberania de Deus, Deus sempre proveu alguns irmãos que iam pregar o verdadeiro evangelho. Graças a Deus, misericórdia dele,
E privilégio para nós, hoje, 2000 anos já se passaram, fomos alcançados por esse evangelho puro, o evangelho da graça de Deus. Podemos ser libertos das garras do inimigo, que queria nos manter sem a certeza da salvação, sem gozar das alegrias que Deus nos preparou, da comum salvação, nos alegrarmos da comum salvação que nós temos, baseados unicamente na cruz, na obra do Senhor, na obra que Ele consumou. Mas introduziram-se esses homens que iriam converter em dissolução a graça de Deus. Hoje são muitos evangelhos, outros evangelhos que são pregados, os evangelhos de guardar dias, uma divisão no professante hoje que diz que quem não guardar o sábado não vai ser salvo. Está faltando alguma coisa. Convertendo em dissolução a graça de Deus. Tem o evangelho que diz que se o Senhor voltar e nós tiver algum pecado não confessado, nós vamos ficar, não vamos ser arrebatados. Errado. Convertendo em dissolução a graça de Deus. O sangue do Senhor foi suficiente para nos remir dos pecados confessados ou não. Quantos pecados nós nem lembramos que nós cometemos antes de nos convertermos? Existe um evangelho que é muito difundido hoje, é o evangelho que dá resultados numéricos, o evangelho da prosperidade. Vem que Deus vai te abençoar. O que tu vai dar, Deus vai dar em dobro. Esse evangelho arrasta muitas pessoas, mas é triste dizer isso, mas elas estão colhendo justamente o que seu coração está buscando. Elas estão buscando realizar os desejos do seu coração. Dinheiro, querem prosperidade. Estão sendo enganadas pelo seu próprio coração. Elas estão ouvindo o homem natural. Infelizmente, elas não querem Deus. Eu vejo, em certa parte, como juízo isso. Deus deixa. Quando o homem insiste em fazer a sua própria vontade, não quer ouvir a voz de Deus, Deus deixa o homem chegar a esse ponto de ser enganado. Tantas pessoas aí que vendem casa, vendem carro, entregam tudo na mão deles. Falsos pastores, falsos obreiros, homens ímpios, o nosso versículo 4 que fala, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Verdade é também que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ao confingimento, ou em verdade nisso me regozijo, e me regozijarei ainda. Porque sei que isso me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Eu tinha um pensamento errado, que não, a palavra está sendo falada, tudo bem, mas não é isso que ele está dizendo aqui. Versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Eles estavam pregando o Evangelho da graça. Só que as intenções dos corações deles não estavam corretas. Mas era o Evangelho da graça que eles estavam pregando. Hoje, irmãos, homens ímpios, fala lá em Judas. Eles estão pregando outros evangelhos, como fala lá, convertendo em dissolução a graça de Deus, negando a Deus. Se está pregando outro evangelho que não é o evangelho da graça, está negando a Deus. Eu tinha ideia que não, está sendo falada a palavra, tá bom, mas estão negando a Deus. Estão indo contra a verdade. Quando uma pessoa se converte, o comum é dizer: não, agora tu vai e procura um lugar que tu te sinta melhor para ouvir a palavra que vai ser bom para ti. Negativo. A pessoa está indo para ouvir outros evangelhos. A pessoa está indo para ser enganada. Vai ser ensinada que tem que fazer aquilo aqui, seguir uma lista de regras, dar o dízimo, ir nas reuniões, e ela vai ser enganada porque vão dizer para ela que isso vai segurar a salvação dela. A pessoa está sendo enganada. Ela está sendo enganada. Então, esses falsos irmãos, ou alguns pregam por ignorância, por não saber, ensinam
outros evangelhos, convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. E isso traz desonra ao Senhor. Não traz glória ao Senhor. É muito grave, é um erro muito grave. Voltamos para Judas. Judas, versículo 10. Ele vai falar desses homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Esses homens, eles só conseguem olhar para as coisas terrenas. Esses que disseminam esses outros evangelhos. Eles não são espirituais. Têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Têm uma aparência de religiosidade. Se transfiguram em ministros de luz, como Satanás próprio se transfigura em anjo de luz. E arrastam muitas pessoas. Talvez os verdadeiros vão ser irmãos que realmente são vivificados, têm vida. Eles vão ser... A sua fé, ela vai ser abafada, vai ser apagada. Não vai receber leite para crescer espiritualmente. Não vai ter crescimento espiritual. Por quê? Porque eles só pensam nas coisas daqui, dessa terra. E a dispensação da graça, a dispensação que nós estamos, toda ela diz das coisas que são de cima. Não são aqui, são os peregrinos aqui. A dispensação da graça, as bênçãos são todas em Cristo, nele. Bênçãos celestiais. Fomos abençoados nos lugares celestiais, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Efésios fala isso. Então, ele vai citar no versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho do Caim. É um aspecto que esses homens agem. O caminho de Caim. Obras. Caim plantou, Caim regou e Caim queria que Deus aceitasse as obras da sua mão. É um dos aspectos desses homens ímpios que pregam esses falsos evangelhos. Obras. Isso vem da velha natureza. Que nós lemos no versículo 10. Naquilo que naturalmente conhece. O homem só sabe as coisas daqui da terra. Nicodemos era um mestre da lei e o Senhor falou para ele: eu te falei coisas terrenas e não compreendeste, quanto mais as celestiais. Foram levados pelo prêmio de Balaão. Qual foi o erro de Balaão? Balaão queria dinheiro. Balaão aceitou os presentes que lhe ofereceram. Então esses homens, eles querem extorquir dinheiro das pessoas. Mas como eu disse antes, juízo para elas mesmas, porque estão sendo levadas pelo seu coração enganoso, achando que é aqui que nós vamos receber as bênçãos. E pereceram pela contradição de Corá. Corá, eles se rebelaram contra Moisés e Arão no deserto, porque Arão era o sacerdote e Moisés conduzia o povo e recebia as instruções de Deus. Eles se rebelaram contra as pessoas que Deus instituiu para levar o povo. E hoje, esses homens ímpios, eles se rebelam contra o quê? O que eles vão contra? Contra a doutrina da igreja, contra a doutrina de Paulo. Eles negam a doutrina de Paulo, contra Deus. Quem nega a doutrina dada a Paulo, ele não está indo contra Paulo, ele está indo contra Deus. Como aqueles Corá, aquela família foi não sei quantos, ele conseguiu juntar muitos judeus para ir contestar a autoridade que Moisés tinha. E Deus mandou um representante de cada tribo colocar uma vara cravada no chão, e a vara que florescesse, Deus ia dar o sinal que era aqueles que iam liderar o povo. E a vara que floresceu foi a vara de Arão. Varas secas no deserto, Deus faz um milagre e a vara de Arão floresce, confirmando o que Deus já tinha falado para eles. E o chão se abriu e Corá e os que estavam com ele foram tragados pelo chão, vivos. Então hoje, esse espírito de Corá é quem se rebela contra a doutrina de Paulo. Não, mas não é assim. Está escrito aqui: falem 2 ou 3, os outros julguem. E eles insistem em colocar um homem lá na frente, entristecendo o Espírito Santo. A mulher fica lá da igreja. Mulheres pregando.
assumindo um papel que não é devido para elas, contra a doutrina de Paulo, negando a Deus. Negam a Deus dessa forma. Se rebelam contra Deus. Então nós sabemos que esses homens vão sofrer o juízo, porque uma coisa é nós andarmos em nossos pecados e fazer a nossa vontade. E outra coisa é nós usarmos o nome de Deus e a palavra de Deus para conseguir os objetivos. Enriquecer, atrair discípulos após si, ego talvez, que nem nós lemos no estudo de Atos, Gamaliel, venerado pelo povo. Talvez eles queiram, alguns já tenham dinheiro, não querem ficar ricos, mas querem ser venerados pelas multidões. Então, irmãos, nós vivemos nesse tempo. A gente olha e não parece tão grave, mas é grave, é gravíssimo. Muitos irmãos não conseguem enxergar a queda. O quão longe se está da doutrina de Paulo, a doutrina que Deus deu para a igreja. Quão longe que o homem desviou. Esse desvio tão grande que houve, e muitos irmãos não, mas lá eles falam a palavra. Mas que bênção, quanta gente tem cura. Eles conservam casamentos, eles arrumam emprego. E a alma? E a eternidade? Então, podemos voltar para 1 Coríntios capítulo 15, para sabermos qual é esse evangelho da graça que foi confiado a Paulo. O único evangelho que pode levar o homem para a eternidade com o nosso Senhor Jesus. O único evangelho que pode salvar uma alma. Esse evangelho que, quando alguém se converte, tem alegria diante dos anjos de Deus. Quando alguém se converte para esse evangelho aqui, de 1 Coríntios. Graças a Deus, agradecemos a Deus por, apesar de tanto tempo que passou, ter tido nossos olhos abertos e poder crer nesse evangelho simples, o evangelho da graça, o evangelho que Deus já tinha preparado antes de criar todas as coisas. A palavra diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus já nos amava. Tem uma pergunta interessante. Quando Deus começou a nos amar? Nunca Ele começou. Ele sempre nos amou. Então, o evangelho que Deus preparou, a obra que Deus, na sua multiforme sabedoria, no seu infinito amor, preparou para que nós crêssemos nele e fôssemos salvos por ele. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e o qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres como tal vos tenho anunciado, se é que não creres em vão. Uma pausa aqui, irmãos. Examinemos nossos corações para ver qual foi o evangelho que a gente aprendeu. Qual é o evangelho que nós estamos agarrados? Se foi esses outros evangelhos que nós falamos, ou se vai ser esse evangelho que Paulo vai apresentar agora. Isso é muito sério. Isso diz respeito à alma de cada um. E é uma coisa individual. Cada um tem que ter um encontro com o nosso Senhor Jesus, individualmente. Não é uma coisa coletiva, a salvação. A salvação é uma coisa individual. Não é vergonha nós pegarmos e voltarmos atrás. Nós estamos falando da nossa alma. Se nós aprendemos ou fomos ensinados em qualquer outro evangelho, que não tenha sido esse aqui que nós vamos ler agora, confessemos ao Senhor. Senhor, nos enganamos. E pensemos em trazer glória para o Senhor. Em ouvir o que Deus quer que a gente ouça para ser salvo. Negar toda a nossa vontade própria. Negar o que o homem natural quer fazer para Deus. E essas coisas não trazem glória para Deus. Esse evangelho aqui que traz o evangelho que Paulo anunciou. Então, aconselho cada irmão a examinar o seu próprio coração, se não creram em vão. Porque é muito fácil nós termos aprendido e ouvido outro evangelho que não for esse. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras,
que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, apareceu também a mim, e como a um abortivo. Então, irmãos, são 7 versículos que expõem o Evangelho da graça de Deus. Não é nada novo, é o mesmo Evangelho que Pedro pregou em Atos 2, Atos 3, em Atos 4, para os judeus. Pregou para o povo, pregou para os anciãos, os sacerdotes, os fariseus. Foi isso que Pedro pregou. Pedro pregou. Os irmãos depois examinem lá. Atos 2, 3 e 4. 5 também, ele pregou de novo. Isso que ele falou. Pedro não inventava, não enfeitava. Vamos ler de novo, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O apóstolo Paulo recebeu direto do Senhor este evangelho. No versículo 2 ele leu, pelo qual também sois salvos. Esse evangelho tem poder de salvar uma alma que está caminhando para a perdição, para o juízo eterno. Eternamente perdido no lago de fogo. Trevas exteriores, a palavra nos fala. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, creiam na simplicidade da palavra, recebam de Deus, como Paulo escreve aqui, ele recebeu do Senhor Jesus, recebam como vindo dele o que está escrito aqui. Versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Quando o Senhor Jesus foi àquele madeiro, ele tentou avisar os apóstolos que ele convinha que ele fosse a Jerusalém para morrer. E Pedro, pensando naturalmente, até uma impressão de piedade, Pedro disse, não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. E Pedro tem que ser repreendido pelo Senhor. Afaste de mim, Satanás. O Senhor estava determinado aí, aquela cruz. Morrer. Ele estava determinado a isso, por amor a nós. Ele tinha nós em vista. Todos os que iam crer. Isso que motivou o Senhor a ir àquela cruz. Morrer por nossos pecados. O Senhor Jesus sofreu 3 horas nas mãos dos homens. Depois ele foi pregado no madeiro e houve trevas sobre a face da terra. Ele e Deus derramou sobre ele os nossos pecados. Preguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Estava escrito nas profecias que convinha que, quando João Batista olhou ele e disse, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Desde Adão, Deus agiu em graça sempre. Adão caiu, Deus teve que matar um animal inocente para cobrir a transgressão deles. Roupa de peles, Deus fez para eles. Então Deus sempre salva por graça. E agora, nesse momento que o Senhor vai para a cruz, ia acontecer a obra estranha. Cristo realmente, nas 3 horas de trevas, ele recebeu sobre si os pecados, todos os pecados, condensados, um juízo que, se nós não tivéssemos cridos, nós vamos ter que passar, e iríamos ter que passar uma eternidade no inferno. O Senhor bebeu todo o cálice que era devido a nós, o cálice da ira de Deus. Segundo as Escrituras, Deus avisou o que ele ia fazer antes. Todos aqueles animais que os judeus sacrificavam no templo, toda vez que o judeu cometesse o pecado, ele tinha que fazer um sacrifício. Um sacrifício. Voltava para casa, pecava de novo, um sacrifício. Todos os sacrifícios apontavam para Cristo. Todos. Antes da saída do povo judeu do Egito, o Senhor mandou que eles sacrificassem um cordeiro. Cada família sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue no batente da porta. Um hisopo no batente da porta. E porque ia passar o anjo de manhã e ia matar tudo primogênito. A base foi o sangue. Aquele cordeiro apontava para Cristo. Todas as coisas
do Velho Testamento apontam para Cristo. Apontavam para isso. Segundo as Escrituras. Deus sempre ele compartilha os seus pensamentos com aqueles que ele chama. Deus sempre ele compartilha os pensamentos. Como ele compartilhava com Abraão. Abraão teve a oportunidade de interceder por Ló. Hoje, todos aqueles que creem, nós temos o privilégio de compartilhar os pensamentos de Deus. É um privilégio imensurável. Nós sabemos, temos a certeza da nossa salvação, sabemos que esse mundo caminha para o juízo, que essa terra ela está destinada ao fogo. Então, saber essas coisas, elas são um privilégio, nós sabemos essas coisas, porque nós vamos ser impulsionados a partir daí e movidos pelo amor. Assim como nós somos alcançados pela essa graça, esse amor de Deus, nós também queremos levar essa mensagem simples para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que naturalmente a gente ama, os nossos familiares, os nossos amigos. Então é um privilégio nós saber estudar as Escrituras, segundo as Escrituras. Então é possível saber o que vai acontecer. Deus compartilha os seus pensamentos com a gente, um privilégio imenso. Versículo 4. Foi sepultado. Sabemos que Nicodemos e José de Arimateia foram pedir o corpo a Pilatos, o corpo do Senhor. Nicodemos, até então, um discípulo oculto, tinha ido encontrar o Senhor à noite. O Senhor falou para ele o episódio da serpente do deserto, que Moisés fez para o povo estava sendo atacado por serpentes, e todo aquele que olhasse para a serpente era salvo. Quando Nicodemos percebeu que quando Cristo foi crucificado, era uma figura dele, era mais uma das figuras que apontavam para ele, Nicodemos não teve mais como ficar na posição que ele estava, de neutro, sem dar o testemunho, e Nicodemos é movido por esse amor, constrangido por esse amor, e vai a Pilatos pedir o corpo, ele e José de Arimateia. José de Arimateia tinha o sepulcro onde o Senhor foi sepultado, e assim Nicodemos coloca fora a sua carreira, que ele tinha como príncipe no Sinédrio, e ganha agora um lugar no corpo de Cristo, vai morar com o Senhor por toda a eternidade. Acho que foi uma boa troca que Nicodemos fez. Com certeza trouxe honra para o Senhor, aquele testemunho que ele deu. Um momento que todos os apóstolos tinham abandonado o Senhor, apenas João e Maria ao pé da cruz, e Nicodemos vai lá e pede o corpo. Um discípulo que era covarde, ele estava com medo de se apresentar, mas foi movido. Então, com certeza, isso resultou. Glória ao Senhor. Foi sepultado. O Senhor foi sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Deus tinha avisado. O Senhor Jesus avisou. Reedificarei o templo em 3 dias. Ele falando do templo de Salomão, os apóstolos chamando atenção para a beleza do templo. Ele fala que seria destruído aquele templo que eles estavam vendo. Mas o Senhor fala que em 3 dias ele reedificaria o templo. Mas não o templo de Salomão. Ele estava falando da ressurreição dele. Segundo as Escrituras. Que privilégio aqueles judeus que andaram com o Senhor, que estudavam a palavra, que confiavam no que está escrito, tiveram de ver o Senhor ressuscitado. As Escrituras se cumprindo. Ao terceiro dia, as mulheres foram ao túmulo e o Senhor não estava lá. Já tinha ressuscitado. E foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez mais por 500 irmãos, nos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. É bom nós observar um detalhe também. Enquanto o Senhor estava na cruz, ele entregou o seu espírito. O homem não tinha poder de matar ele. Ele teve que entregar o seu espírito. E quando os soldados vieram para quebrar as pernas dos prisioneiros para acelerar a morte, porque eles morriam por asfixia na crucificação, o soldado ficou admirado que o Senhor já estava morto, porque ele entregou o espírito. E a morte de crucificação, nós sabemos que é a mais cruel, porque a pessoa antes de morrer ela vai sofrer
Sofrer até o último minuto, ela vai sofrer, angustiada, porque não consegue respirar. Mas o Senhor já tinha entregado o Espírito, e o soldado, para confirmar, ele crava a lança no lado do Senhor, e a palavra diz que saiu água e sangue. Então esse sangue que foi o que nos remiu, o que lavou os nossos pecados, um evangelho que não tem sangue não é o evangelho da graça. Porque o sangue foi o preço que foi pago por nós. Não foi o sofrimento que o Senhor sofreu na mão dos homens, mas foi o sangue, o preço pago por nosso resgate. O sangue do Senhor. O alto preço pago por Deus. Então, irmãos, esse é o evangelho da graça. O evangelho simples. O Senhor morreu por nossos pecados, foi sepultado, morreu por nossos pecados, derramou o seu sangue por nós, foi sepultado e ressuscitou. Hoje nós temos um homem vivo nos céus. Atos capítulo 1, ele estava com discípulos e ele ascendeu ao céu vivo, com as marcas nas mãos, porque nós sabemos Tomé não estava presente quando ele se apresentou aos apóstolos. Os apóstolos testemunharam Tomé e Tomé não acreditou. E depois, em outra ocasião, o Senhor se coloca no meio e chama Tomé, para Tomé colocar a mão no seu lado. Então o Senhor está com as marcas da crucificação, as mãos furadas, as mãos e os pés furados, a marca no seu lado. Mas um homem ressuscitado, o primogênito da nova criação. Na cruz, o Senhor foi o último Adão. E ressuscitado agora é o primogênito da nova criação de Deus. E todos aqueles que creem nesse evangelho, esse evangelho da graça, creem no Senhor Jesus será salvo, foi o que Paulo falou para o carcereiro. Quando o carcereiro, depois que houve o terremoto, o carcereiro achando que os presos já tinham fugido, que ele quis se matar, o inimigo estava dizendo para ele, no ouvido dele, não, fugiram agora, os prisioneiros, agora tu te mata. E Paulo grita lá de dentro, não faças tal, estamos todos aqui. E atônito, o carcereiro olha aquilo e pergunta para Paulo, o que devo fazer para me salvar? E a resposta foi simples, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então, esse evangelho é simples, o evangelho que não precisa de nenhum dom para ser pregado, para ser falado. A mulher samaritana ouviu, teve uma conversa com o Senhor e na mesma hora ela abandonou os cântaros dela e correu para a cidade. E todos vieram pelo testemunho que ela deu. Uma conversa ela teve com o Senhor. Muitas vezes nós podemos achar que sabemos pouco ou não temos capacidade de falar do Senhor. Mas é simples, irmãos. Esse é o Evangelho. Até mesmo uma criança pode crer. O Senhor falou, os discípulos estavam impedindo as crianças de ir até Ele. E Ele disse, não, deixai a vir os pequeninos. Até uma criança pode crer nesse Evangelho que é simples. Porque eu primeiramente vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vive a maior parte. Alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Não é uma fábula. 500 testemunhas tiveram, os apóstolos, testemunhas oculares, viram o Senhor ressuscitado. E hoje, por fé, nós não estávamos lá, nós não vimos o Senhor, que nem Tomé viu, mas o Senhor fala para Tomé, mais bem-aventurados aqueles que crerão sem ver. Então nós podemos com certeza nos incluir nessa bem-aventurança e descansar que o sacrifício do Senhor foi perfeito e suficiente, e quando Ele deu o brado que estava consumado, a gente pode descansar no que o Senhor falou, e que também em breve estaremos com o Senhor, veremos face a face, e estaremos com Ele por toda a eternidade. Um último versículo, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé,
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.